Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Paradigmas de Programação. E seguindo aqui sobre características das linguagens de programação que a gente pode discutir, né? Então, quando a gente está comparando duas linguagens, a gente pode falar, por exemplo, que o Python é mais legível do que C, né? Então, é muito melhor do que a gente falar que Python é melhor do que C. A gente está colocando isso em algum contexto, né? E aí, dentro desse contexto, ainda tem um pouco de subjetividade que a gente pode discutir, mas já melhora o nível da discussão. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre confiabilidade, né? Então, um programa pode ser dito confiável, né, se ele executa, né, da forma das suas especificações em todas as condições, né? Por exemplo, ele não pode, em dadas situações, se comportar de maneira errada ou de maneira não prevista, né? Então, alguns elementos presentes nas linguagens de programação que podem aumentar ou reduzir a confiabilidade está ligado, por exemplo, com relação à checagem de erros de tipos. Linguagens estaticamente tipadas, por exemplo, elas verificam erros de tipos em tempo de compilação, evitando assim erros em tempo de execução. Então, quando você trabalha com uma linguagem dinamicamente tipada, você tem que ter muito mais atenção aos seus testes, a cobertura de testes, porque você sabe que o próprio compilador ou interpretador, ele não percorreu todo o teu código, checou todo o teu código, não garantiu, por exemplo, que todo o teu código não tem erro de tipos, algo que uma linguagem estaticamente tipada consegue fazer. Linguagens mais fortemente tipadas, então, uma linguagem pode ser estaticamente tipada e não ser fortemente tipada. As linguagens fortemente tipadas evitam conversões explícitas, evitam muito dos erros em tempo de execução. Então, é quando você garante o máximo possível de que aquelas operações estão sendo aplicadas aos tipos corretos. Então, linguagens como C, é uma linguagem, por exemplo, o C ele é mais fracamente tipado do que o C++. Este código aqui, por exemplo, né, um código aleatório, né, sem muito significado neste momento aqui, mas este código aqui, por exemplo, eu estou passando uma variável do tipo inteiro para uma função que espera uma variável do tipo ponteiro para inteiro. Este código compila em si, gera o warning, mas compila, gera um executável. Diferentemente, esse mesmo código, por exemplo, não compilaria em C++. Por quê? O C++ é uma linguagem mais fortemente tipada. No nosso encontro remoto, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né, que é um aspecto bastante interessante. Algumas linguagens, por exemplo, têm já nativamente tratamento de exceções, né? E com o tratamento de exceções você consegue obrigar, né, o programador a verificar alguns erros. Então, a gente vai falar sobre Java, a gente vai ver melhor essa questão do tratamento de exceções. Mas com tratamento de exceções, por exemplo, em Java, operações como manipulação de arquivos, trabalhar com banco de dados, podem causar exceções, porque o banco de dados, o servidor pode estar não está ligado, não está funcionando, né? Você pode ter entrado com o nome de banco de dados errado, a senha errada, então tudo isso são exceções. E você não pode executar um comando SQL, uma consulta, sem garantir que não vai ocorrer nenhuma dessas exceções. Então, linguagens com tratamento de exceções tendem a ser mais seguras. Manipular ponteiros, por exemplo, diretamente, pode levar a diversos comportamentos inesperados. Então, linguagens mais modernas têm evitado, né, o acesso direto à memória pelo programador. Então, em C++, o programador ainda tinha todo acesso à memória, como no C, né? Linguagens como Java, Python, você trabalha, sempre, todo momento, você trabalhando ali com ponteiros, porém de forma não implícita, né? De forma que você não consegue, de fato, alocar uma memória, você não consegue desalocar uma memória. Porém, mesmo nessas linguagens que você não trabalha, manipula ponteiros, essa linguagem ocorre muitas falhas com ponteiros nulos. Quando você tenta operar sobre um objeto que não foi alocado anteriormente, gerando os null point exception. Algumas linguagens hoje em dia têm evitado, né, até esse tipo de ocorrência. Então, eles criaram outros conceitos, como tipos opcionais, que garante que todo objeto, né, fora esses casos, vai estar sempre apontando para uma área de memória válida,
sempre vai ser um objeto alocado. Caso contrário, ele vai ser um objeto opcional e aí tem outras maneiras de você manipular ele. Então a gente pode dizer, por exemplo, que C++ é mais confiável do que C e que Java é mais confiável do que C++. E Kotlin ainda é mais confiável do que Java, né? Porque ele tem um monte de outros novos recursos aí. Então aqui a gente encerra esses conceitos com relação, destacando, né, com relação a essa característica de confiabilidade da linguagem.